Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13 até o versículo 24. Para a nossa edificação nessa manhã, esse é o texto proposto para que sejamos cuidados, para que sejamos alimentados pela presença do nosso Deus em Cristo Jesus. Diz assim, então, Êxodo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que você está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a eles os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam a confiança, que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Versículo 24. Moisés aceitou o conselho de Jetro. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução, Senhor, que neste momento Teu Santo Espírito nos conduza, nos esclareça, Pai, e nos ajude a compreender a Tua vontade para a nossa vida, para a vida da Tua igreja amada, Senhor, que Cristo amou e tanto ama. Obrigado por ter um amor tão grande pela nossa vida, Pai, pela vida da nossa igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos, novamente. Se eu perguntar para você agora, como você está? Qual vai ser a sua resposta? Eu imagino e certamente 99% você vai responder no automático, assim, ó. Tudo bem, pastor, graças a Deus. E a gente aprendeu a usar o tudo bem como, quem sabe, um escudo, né? A gente diz que está tudo bem no trabalho, a gente diz que está tudo bem no casamento, a gente diz que está tudo bem na nossa mente, a gente repete para nós mesmos, nós repetimos isso. A gente repete isso na igreja, a gente repete isso nos encontros, a gente repete isso nos encontros indo para a feira, na padaria. Nós repetimos isso a cada olhar, e nós, quem sabe, usamos a cada dia esse tudo bem como escudo.
A gente também, e nós gostamos de vestir nos dias de hoje aquela capa do super-herói, né? Foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores líderes da história na Bíblia, né? Moisés. Moisés é a figura de um homem de sucesso. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito. Teve sucesso. O mar tinha sido aberto. O maná estava caindo do céu. Moisés aqui, nesse momento do seu ministério, estava no auge da função que exercia liderando o povo. E quando o sogro dele, Jetro, chega para visitá-lo, após todos esses feitos extraordinários que a Bíblia narra, Moisés conta todas as maravilhas que Deus tinha feito. Se você ler Êxodo 18, desde o capítulo 1, você vai perceber a dinâmica dessa visita de Jetro, o genro de Moisés. Queria lembrar que Moisés tinha filhos aqui, tá? Um deles chamava Gerson, né? E o outro Eliezer, acho que é isso, né? São 2 filhos. Era um homem de sucesso, tinha uma família, estava no auge, e o seu sogro chega, Moisés conta as maravilhas que Deus fez, e quem sabe a gente possa sintetizar o discurso de Moisés mais ou menos assim: olha, Jetro, meu sogro, está tudo maravilhoso na minha vida, Deus é fiel, e o ministério que Deus me deu é um sucesso. É mais ou menos assim que eu acho que Moisés falou para o seu genro. E quem sabe se autoafirmando, e quem sabe querendo mostrar para o sogro: olha só, sogro, eu consegui. Estou conseguindo. E eu sinto que está tudo maravilhoso na nossa vida. Mas Jetro aqui, meus irmãos e irmãs, e quero chamar a atenção para a sabedoria que carecemos nos dias de hoje. Sabedoria de homens como Jetro. Sabedoria de pessoas que sabem ler com as lentes da misericórdia, as lentes da sensibilidade, do amor, do cuidado, de um homem, de Jetro, um homem sábio que procurou olhar para a vida de Moisés sobre um outro prisma, o prisma do cuidado. Jetro, um homem sábio, não ficou apenas naquela escuta, né, sobre o que Moisés lhe trouxe, só no discurso, mas ele foi ver com os próprios olhos como Moisés estava vivendo. E como carecemos de pessoas próximas de nós, né, que possam olhar por nós, como Jetro, que possam ter tempo para cuidar de nós no olhar, para nos dar conselhos, para nos acolher, para nos mostrar que nem sempre estamos que o caminho de sucesso, ele é bom. Cuidado, porque o sucesso que você está vivendo pode ser o sucesso do mundo, e não do reino de Deus. Nós lemos no texto Jesus dizer, na leitura alternada, que as autoridades, né, elas governam sobre outras pessoas, né, elas têm poder sobre outras pessoas, e essas pessoas têm que aceitar o que elas mandam fazer, porque elas são autoridades sobre a vida delas. E Jesus diz assim, entre vocês não pode ser assim. Vocês devem cuidar uns dos outros. E quando a gente olha para a vida de Jetro, é um homem que vive essa sabedoria. E algumas lições a gente pode tirar, meus irmãos, aqui desse encontro de Jetro com o líder Moisés. É a gente aprender a fazer diagnóstico na vida. É a gente parar um pouco a nossa vida e fazer um diagnóstico sincero. E quem sabe acolher um conselho de alguém que está caminhando com você. E se não está alguém caminhando com você, me permita, nessa manhã,
por meio dessa palavra, ministrar sobre a sua vida esse cuidado que Deus está trazendo para nós. Cuidado com a ilusão da autossuficiência. Cuidado com a ilusão de sentir-se que, apesar de estar dando tudo certo, sua vida ser um sucesso, às vezes pode ser isso ser uma ilusão na tua jornada. Veja o verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar a questão do povo, e o povo ficou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. E quando o sogro viu tudo aquilo, ele perguntou, o que é isso que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho como juiz? Olha a pergunta, por que você se senta sozinho? Por que você fica sozinho como um juiz desse povo? Olha a cena. Moisés sentado, uma fila de pessoas em pé desde manhã até a tarde. E quando o Jetro pergunta por que você está fazendo isso sozinho, Moisés dá uma resposta espiritual no verso 15, que devia nos causar um pouco de incômodo. Ele diz assim, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Resposta pronta, né? Quem sabe rápido no gatilho. Porque é isso que ele está vivendo. É esse fardo, é esse peso. Igreja, preste atenção nisso, Moisés está usando uma desculpa espiritual para justificar um comportamento doente. Eu vou repetir isso. Moisés está usando uma desculpa espiritual para justificar um comportamento doente. Quem sabe Moisés achava que estar fazendo a obra de Deus, por estar exercendo a função de realizar a obra de Deus, ele tinha que dar conta de tudo. Moisés se tornou refém da própria importância. Moisés se colocou na situação de refém do seu próprio chamado e vocação. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não resolver, o povo perece. E aqui é uma ilusão. Porque é um legalismo disfarçado de dedicação. E a gente muitas vezes faz isso na vida, em casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos filhos. Quantos de nós não estamos assim? Mães que não dividem tarefas com seus filhos porque eles não fazem nada direito. Pais que não confiam seus filhos, mesmo adultos e jovens, quem sabe adultos, porque acham que eles não estão aptos para fazer como eu fiz na minha geração. E a quem se orgulha dizer que a geração X é melhor que a atual. Profissionais que não confiam, não delegam porque querem o controle, querem o protagonismo, querem estar no centro, querem continuar a performar e mostrar sucesso. Podem até estar certos em serem referência, mas dando desculpas, como Moisés, colocando um peso demais em si mesmo. E aqui nós também vemos líderes nas igrejas que centralizam tudo e estão morrendo por dentro. Estão morrendo por dentro. Essa semana eu tenho que falar. A Lu falou, cuidado com o que você fala aí. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque o que você fala hoje, você pode ser até processado, né? Tem um pastor viralizando aí no YouTube, nas redes, né? Acho que tudo, Instagram, dizendo no podcast que, olha, se seu pastor tomar remédio, afasta ele. Porque pastor que toma remédio, se medica, tem que ser assistido, tem que se cuidar, é claro, tá certo. Mas tira ele dali. E assim, eu sou linchado todo dia, diz com orgulho, sou linchado todo dia, e nunca, ele diz assim, eu nunca fiquei doente, fiquei mal, não preciso de remédio, porque a paz do Senhor é uma contradição. Cuidado com isso.
E é triste porque a gente vê muitos cristãos, crentes, sendo alimentados por esse tipo de discurso. E eu fico pensando como que ficam as palavras de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fico pensando se lá no céu teremos surpresas, né? Quem nós encontraremos no céu? Porque a gente acha que consegue até julgar, né? Quem é que vai estar no céu, quem não vai estar. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com o peso que você tem colocado na sua vida. Você diz que está tudo bem. Você diz que está fazendo para Deus. Mas a verdade é que você está sentado sozinho, desde manhã até a tarde. E a sua alma grita por socorro. Segundo ponto aqui, que a gente pode começar a ver nesse texto também, que Jétro nos traz, sabiamente, esse recurso também que a gente precisa entender no autodiagnóstico, é ter a coragem de falar para o outro que não é bom o que você está fazendo. Como é bom ter pessoas que estejam perto de nós e tenham a coragem de dizer isso. Olha, não é bom a forma como você está vivendo. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a tua vida. É uma forma de dizer eu te amo. Sabe, você acha que amar é aquela pessoa que sempre vai querer te agradar? Você acha que amor é sempre satisfazer aquela ideia de não, sabe, de sempre fazer com que o outro esteja bem, né? Ser agradável. Muitas vezes você vai causar um desconforto, isso é bom. Isso é bom. Jétro não passou a mão na cabeça de Moisés, ele não disse assim, nossa genro, como você é ungido, como você trabalha muito. Ele olhou nos olhos do homem que abriu o mar vermelho, olha, tem que ter coragem para isso, hein? Olhar no olho que, com a fé, né, que Moisés teve de fazer um ato de fé, né, porque foi Deus que fez isso, tá meus irmãos, não foi Moisés. Foi a fé em Deus que abriu o mar para aquele povo passar. E tem que ter coragem para olhar nos olhos de Moisés e dizer assim, olha, não é bom o que você está fazendo. Eu sei que você abriu o mar vermelho aí, que Deus te usou poderosamente, mas você vai se esgotar. Até para você, Moisés, existem limites. Existem limites, Moisés. Você é um ser humano. Você é um ser humano que foi usado com muito poder nas mãos do Senhor. Mas saiba que isso tem limite. E você vai esgotar o povo. Pior ainda, você vai adoecer esse povo que Deus tanto ama. Deus te ama, Moisés. Deus quer te salvar também. Você não precisa ser o salvador deste povo. Você também é alvo do meu amor, né? Deus usando Jétro. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Quando pessoas assim estão próximas de nós, procure mudar a sua lente, você que está sendo, quem sabe, incomodado por alguém, que está procurando te alertar, te dar conselhos sábios. Procure se abrir a isso. Não fique resistente nas suas posições. Dê espaço para que pessoas assim possam edificar a tua vida. Nós precisamos de Jétros nos dias de hoje, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos de pessoas que nos amem o suficiente para nos dizer a verdade quando estamos cegos, pelos nossos próprios ativismos das nossas vidas. Pessoas que olhem para a nossa agenda lotada, para as nossas olheiras, para a nossa irritação constante e diga assim, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, você vai quebrar. Você vai quebrar. O esgotamento não destrói apenas líderes, destrói famílias, destrói relacionamentos, esgota pessoas que estão à sua volta.
líderes, pastores, oficiais, presbíteros, diáconos, diaconisas, esgotados, esgotam a igreja. A gente lembra quando Jesus disse: aprendei de mim, o meu jugo é suave e leve. A gente lembra de João Batista, quando nos chamou a glória para si, né? Mas quando Jesus passou num dia muito simples, no cotidiano, olhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quem sabe, foi um dos maiores profetas da sua geração. Mas ele mostrou que é Cristo que é a nossa referência. É Cristo, não ele. Precisamos apontar para Cristo, meus irmãos. Precisamos sair do lugar do centro. Quando o líder não consegue fazer isso, quando ele não suporta ver o outro crescer, quando ele se ressente da ascensão do irmão, isso é um sinal de que ele está servindo ao seu próprio ego e não ao reino de Deus. Quem sabe João Batista poderia nesse tempo querer ser o Messias, porque assim foram perguntar, né? Você é o Messias ou haverá de vir outro? Mas ele reconheceu que Cristo precisava crescer e ele diminuir. Precisamos diminuir, meus irmãos, para que Cristo cresça na nossa vida, para que Ele seja o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa família, do nosso trabalho, da educação dos nossos filhos. Precisamos dar espaço para Cristo crescer nos nossos relacionamentos. Precisamos dar espaço para Cristo crescer em tudo que nos propomos a fazer, a realizar. E por fim, vem a solução da sabedoria de um homem que traz com humildade um sábio conselho. Verso 21 e 24. 21 diz assim, Veja aí, na Bíblia. Escolha homens capazes, que temam a Deus, homens de verdade, que odeiem a corrupção, e coloque-os como líderes. Moisés aceitou o conselho do seu sogro, e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Se você ver aí de 21 a 24, Moisés ouviu tudo o que seu genro lhe ofertou naquele momento como solução. Não disse uma palavra, mas procurou viver aquilo, o que o seu genro lhe dirigiu com amor. Você vai saber que um sábio conselho vem com amor. Porque conselho não vem com um discurso. Ele vem com ação, atitude, com acolhimento, suporte, apoio. É assim que Jetro entrou na vida de Moisés. E foi assim, em resposta a esse cuidado, que Moisés soube entender essa humildade. E com humildade, fazer o que o que o sogro tinha lhe dado como conselho. Moisés poderia ter dito: quem é você, Jetro? Eu falo com Deus face a face. Meu rosto brilhou, meus cabelos embranqueceram só da glória de Deus. E quem é você para vir falar comigo? Ele podia dizer: eu confio que o Senhor... Eu podia dizer assim: eu abri o mar, eu tenho a vara de Deus na minha mão. Você não sabe de nada, ô meu genro, ô meu sogro. Você não sabe nada. Eu sou mais jovem que você. Você está muito velho aí, você não sabe nada. Mas não, Moisés teve humildade de reconhecer que estava errado. Ele teve humildade de abrir mão do controle e confiar em Deus por meio da vida de Jetro. E isso, meus irmãos e irmãs, é um ato de confiança. Delegar, pedir ajuda, não é colocar peso, é tirar. Delegar, confiar, compartilhar, é retirar fardos e não colocar mais. É dizer: Deus, eu não sou o salvador do mundo, eu sou apenas um instrumento, eu confio que o Senhor capacitou outras pessoas ao meu redor.
Senhor, eu confio que essa pessoa que está do meu lado é capaz de carregar esse fardo comigo. Há um pensamento profundo sobre isso. Quando o líder centraliza tudo em si mesmo, ele não está sendo fiel ao chamado, ele está sendo infiel. Porque o chamado de Deus nunca foi para uma pessoa carregar sozinha o que foi desenhado para ser carregado em comunidade. O líder que não delega não é mais dedicado, ele é mais controlador. E o controle vem disfarçado de dedicação. É uma das formas mais sutis de orgulho. E existe também uma verdade incontestável sobre o coração humano. A gente se apega ao protagonismo porque ele alimenta algo dentro de nós. E essa sensação de ser insubstituível, de ser necessário, de ser o centro, isto é um ídolo. E todo ídolo, ele promete vida, mas entrega a morte. E Moisés estava sendo consumido pelo ídolo da própria indispensabilidade. Indispensabilidade. E Jetro teve coragem de nomear isso. Isso que eu estou lendo para os irmãos é um trecho do livro de Timothy Keller, meus irmãos. Os ídolos do coração. O que esse homem, o que Moisés estava vivendo, era construir um ídolo no seu coração. E às vezes a gente procura ler, é importante a gente fazer leituras, mas a Bíblia nos traz ensinos preciosos. E nada disso é novo, né? Está bem aqui. Mas cuidado com a indispensabilidade. Cuidado com esse conceito. Nessa semana, o que você não está fazendo? O que você está fazendo, quem sabe não é bom? E eu queria de novo perguntar para você no início, como eu fiz no início, né, aqui na introdução, como que você está? Mas nessa semana, queria te pedir que você pudesse responder com honestidade diante de Deus sobre essa pergunta, né? Se você está exausto, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você acha que tudo depende de você, ouça a voz de Jetro hoje dizendo: o que você está fazendo não é bom. Você não pode fazer isso sozinho. Então nessa semana, nessa jornada, nesse semestre, né, que estamos vivendo agora, o início de um novo semestre, estamos no meio do ano, meus irmãos. Ontem nós tivemos reunião com a liderança da igreja. E foi com esse texto que nós ontem procuramos ouvir a voz do Senhor. E pela ação do Espírito Santo nós estamos buscando viver tudo isso que o Senhor está colocando hoje. Esse é o mesmo texto que nós meditamos ontem. Diferente, né? Quem sabe um pouco que nós falamos algumas coisas. Mas a proposta do Senhor para a nossa vida é isso, é cuidado. Cuidado mútuo. Nessa semana, tenha coragem de pedir ajuda. Pai, mãe, tenha coragem de pedir ajuda um para o outro. Procure tirar cargas. Não trazer mais. Não traga mais carga, não. Tira. Procure tirar. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha humildade de ouvir conselhos. Exercite isso. Tenha coragem de falar como Jetro às pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam de você. Tenha humildade você também para ouvir esses conselhos. Cuidado com os ídolos que você está construindo no seu coração, da indispensabilidade de Timothy Keller, que ele escreveu sobre isso aqui, que nós estamos falando. Se você está vendo alguém próximo, seu cônjuge, seu amigo, seu líder, se afogando no ativismo, seja um Jetro na vida dessa pessoa. Viva a lei de Cristo. Seria legal se vocês se ajudassem, né? Quem sabe Paulo, você imagine que falaria nos dias da nossa geração a isso, mas não foi isso que ele disse não, meus irmãos e irmãs. Ele disse que carregar o peso do irmão é cumprir a lei de Cristo. Se a lei de Cristo é compartilhar as cargas, então isso é um mandamento. Ele não está pedindo, o apóstolo Paulo, para a gente ser legal um com o outro.
Isso é pensamento do mundo. Isso é uma ordenança, uma lei que tem como recompensa, sabe o quê? Leveza na vida. Corações humildes, sábios, moldados à lei de Cristo. Jugo que direciona, jugo que a gente aprende, jugo que traz leveza. Vai ter peso, mas não como esse mundo leva. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus esteja nesse momento guardando o teu coração e te dando paz e tirando esse fardo. Feche seus olhos, nós estamos prestes a participar do momento da ceia do Senhor. Nós vamos orar entregando o nosso coração ao Senhor Jesus nesse momento. Nós vamos estar nesse momento, por meio dessa oração, já nos consagrando, já nos preparando para a presença do Senhor que vai nos alimentar, pedindo ao Senhor que quebre os ídolos do nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, pela Tua palavra, que é viva, pelo Teu Espírito, que é real, Espírito Santo que nos ensina, nos dirige, Espírito Santo que nos corrige. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença na nossa vida, na nossa comunidade, na Tua igreja, Pai. Queremos te pedir, Pai, que nesta manhã quebre, Senhor, no nosso coração esses ídolos que querem, Senhor, nos escravizar. Os ídolos da autossuficiência, dos pensamentos deste mundo, Pai, de isolamento. Esses pensamentos de que conseguimos fazer tudo sozinhos, que não precisamos de ninguém. Quebra esses ídolos, Pai, do orgulho, de querermos, Senhor, provar para nós mesmos que somos capazes de realizar tudo sozinho. Dá-nos a coragem, Pai, de ser como Jetro, pessoas sábias, Senhor, que buscam em Ti discernimento, trazer soluções, Pai, para a nossa vida, para este povo que está cansado e precisa, Senhor, de cuidado. Ensina-nos, ó Pai, a cuidar uns dos outros. Ensina-nos também a ser corações ensináveis como Moisés, Pai, que soube ali acolher esse conselho, Pai. Quebrante o nosso coração nessa manhã, Pai, que possamos ser mais humanos, ter um coração de carne e não de pedra. Quebra os ídolos do nosso coração. E, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ser bênção na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão, Senhor, trabalhando conosco no dia a dia. Ajuda-nos a ser uma bênção servindo, ó Pai, na igreja, aqui no encontro, nessa casa de oração, também fora aí no mundo, ó Pai, que vivemos, que possamos, Senhor, amar, viver este cuidado que o Senhor tem nos ensinado. Esses são dias, ó Pai, em que isso tem sido, é isso que nós precisamos, Pai, isso tem sido a resposta, Senhor, que precisamos para os nossos dias. Amar, viver a Tua lei, a lei de Cristo, servir, e cuidar, e ser cuidado. Ajuda-nos, ó Pai, assim nós confiamos em Ti, em nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém?